Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Suno Notícias, e nesse vídeo a gente vai tirar algumas dúvidas bastante comuns sobre renda fixa, e o mercado vai olhando com mais carinho para a renda fixa novamente nesse cenário de alta de Selic, né? A gente já viu o Copom elevando a Selic nas últimas reuniões, agora teve mais uma lapada de 1,5 ponto percentual. O BC prometeu mais um aumento da mesma magnitude na próxima reunião, tem gente apostando que vai subir. Enfim, as apostas para o ano que vem já estão praticamente todas nos 2 dígitos. No meio desse cenário, como que a gente olha para a renda fixa? Para responder essas perguntas, a gente tem um convidado especial, Vinícius Romano, nosso especialista de renda fixa aqui da Suno Research. Tudo bem, Vinícius? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado, Greg. Agradeço aí o convite. E vamos lá, vou falar sobre renda fixa, né? Agora está em alta de novo, de 2% a 10% praticamente, né? Em um ano. Então vamos lá. Ninguém tava querendo saber de renda fixa pouco mais de um ano atrás, agora tá todo mundo querendo. Só hora de brilhar, né, Vini? Você fica você vê? Você tem mais atenção. Ô, Vini, vamos começar a partir disso mesmo, então. Quais são os produtos da renda fixa que ficam mais vantajosos com esse processo de alta dos juros? Falando geral, assim, né, sem entrar no mérito de título público, ou CDB, ou uma debenture, a gente via no começo do ano uma taxa praticamente a 2%, e vamos terminar no mínimo aí a 9,25, 9,5, nessa faixa aí no mínimo, né? Que o Banco Central já sinalizou, como você já comentou. Pré-fixados, com certeza vão aumentar, né? A gente já vê aí ofertas de alguns títulos a 12%, no Tesouro Direto, a gente vê CDBs aí, dependendo do banco, oferecendo a 14%, isso pré-fixados, né? Indexados à inflação também aumentaram bastante. O mês de outubro também, em particular, foi bem puxado para a renda fixa, né? E no caso dos pós-fixados, aquele percentual do CDI, né, que a gente vê nos CDBs, ele acaba diminuindo, porque uma coisa é você oferecer 150% de CDI com CDI a 2, e outra é você oferecer esse mesmo percentual com CDI a 8, né? Então, naturalmente, essas ofertas vão diminuindo, né? Você vê hoje numa média ali de 120%, 110, nessa faixa aí, porque o CDI aumentou bastante, né? A gente está sempre falando, a renda fixa é vista como algo mais seguro, né? Mas a renda fixa tem os seus riscos, não tem? Pois é, e é muita coisa. Isso é um ponto que muita gente confunde, né? Assim, a renda fixa, ela só é fixa se você manter até o vencimento. Então, vamos supor, se a gente olhar até pegando aqui 2021, né? Para quem comprou em janeiro de 2021, qualquer pré-fixado ou qualquer título indexado à inflação, provavelmente está no prejuízo. E aí até é engraçado, assim, é engraçado não, né? É triste, na verdade, porque em um ano que a inflação está batendo aí 10%, que é muito acima da meta que estava estipulada, né, de 3,75, os títulos que são indexados à inflação, que teoricamente protegem da inflação, eles estão negativos, né? Se você pegar o Tesouro IPCA que vence em 2045, ele está com um prejuízo aí de quase 30%, mais até que isso. Então é bem agressivo, assim. Por quê? Qual que é o movimento que faz com que esses títulos que são indexados à inflação percam para ela? Marcação ao mercado. Se a NTNB ela fosse totalmente pós-fixada, né, indexada ao IPCA e só, se ela não tivesse aquela taxa que tem a mais ali pré-fixada, aí sim ela acompanharia só a variação do IPCA. Só que a questão é, como ela tem aquela taxa pré-fixada, no caso dos pré-fixados, a gente tem aquela relação inversa entre preço e taxa. Então, se a taxa sobe, o preço cai, né? E assim, se os juros nominais, né, que são, por exemplo, a Selic futura, elas mantivessem ali estáveis, não teria esse impacto tão negativo nos IPCA+. Mas como o mercado ele vem precificando já, e quando o mercado viu a inflação acelerar bastante, ele falou, o Banco Central vai ter que subir Selic, senão ele não vai conseguir segurar. Então, assim, o impacto foi basicamente generalizado nesses dois tipos, e os pós-fixados são os que se salvaram aqui nesse ano, né? Se você pegar Tesouro Selic, são os únicos que estão positivos, né? Porque eles não têm esse impacto tão forte, né? Você falou agora há pouco sobre segurar o papel, né, até o vencimento dele. Dá para dizer que renda fixa é necessariamente um investimento de longo prazo? Não, eu não diria. Assim, eu costumo dizer assim, você tem duas decisões para tomar, grandes, né? A primeira é o indexador que você vai escolher, né? A forma de remuneração. Então você tem 3 opções hoje no Brasil: os pós-fixados, os indexados à inflação e os pré-fixados. Então, no caso do pós, é o que a gente está comentando aqui, você vai
basicamente se indexar ali a Selic ou o CDI, que são hoje muito parecidos. No caso dos indexados à inflação, você vai pegar um índice ali, geralmente é o IPCA, e no caso do pré, é pré-fixado. Então você vai pegar a taxa e vai render até o final ali aquela taxa fixa, você já consegue saber o quanto você vai ganhar. E essa é a primeira decisão. A segunda é o prazo. Então você vai, depois de já escolher o seu indexador, você vai falar, pô, agora eu quero um prazo curto ou um prazo longo? Hoje, até dando um spoiler aqui, a preferência é por mais títulos curtos, né? Porque se você parar para olhar, pô, um título pré-fixado para 2031, ele está pagando 12,5% nessa faixa aqui. E um título para daqui 3 anos está pagando a mesma coisa. Então, se você só nisso você já fala, pô, por que eu vou me indexar num prazo tão longo se o meu risco é menor se eu ficar num prazo mais curto? Não é só isso, lógico, que envolve esse tipo de decisão, mas é mais ou menos assim, né? Quanto menor o prazo, é mais seguro, né? Se você comprar uma NTNB, né, que é o Tesouro IPCA, para 2050, você está correndo muito mais risco do que uma NTNB para 2026. E a questão da marcação ao mercado, até voltando um pouco, quanto mais longo o título mais ele sofre de marcação ao mercado. Então, eu dei o exemplo do Tesouro IPCA 2045, né, que está perdendo aí 30% no ano. Se você pegar um Tesouro IPCA bem mais curto, né, de 2026, por exemplo, ele está na casa ali de 5% no máximo ali, nesse ano de 2021, né, negativo. Então o impacto é muito menor também, né? Acaba sendo mais seguro por causa disso. O que é a marcação a mercado exatamente, para todo mundo ficar na mesma... Parece jargão de economista, de administrador, isso Não, vamos não é lá. tão simples. Bom, marcação a mercado na verdade é simples, né? Se você parar para pensar, marcar mercado é basicamente atualizar os preços, né? Então, pô, você tem um título lá IPCA mais 7, quanto que eu pagaria nesse título hoje? Né? E amanhã? Né? E depois de amanhã, quanto que eu pagaria nesse título? Essa atualização diária, né? Essa oscilação de preço é a marcação a mercado. Então, é o que a gente está comentando. A renda fixa, se você manter até o vencimento, você tem um contrato ali combinado que você vai receber aquele valor, né? Então, no caso dos IPCA mais 7 aí, você vai receber a variação do IPCA anual mais 7% ao ano, até o final do prazo do seu título. Só que se você quiser vender antes esse título, aí ele vai estar sujeito a essa marcação ao mercado que a gente está falando, né? Que é a atualização diária dos preços. Conforme o Banco Nesse Central... caso, vamos pegar esse exemplo aí do IPCA mais 7, né? Tá. Eu tenho o IPCA mais 7 de 2030, por exemplo. E agora, nessa semana, por conta dos riscos fiscais, de tudo que está acontecendo, a curva de juros empinou. Isso significa que o meu título vale mais ou menos? Menos. Porque na renda fixa a gente tem aquela relação inversa, né? Então, se a taxa sobe, o preço do título cai. E o contrário também é verdade. Então, até pegando o caso recente, né? De 2016 para cá, como a gente teve um corte de juros muito grande, né? Um ciclo de queda, a maioria dos títulos se valorizou, né? Muita gente teve rentabilidades acima do que contratou nesse período. E o que a gente está vivendo agora é o contrário. Então, a gente tinha uma Selic muito baixa, o mercado já começou a precificar, né, a curva de juros começou a empinar, como você já colocou, e o efeito que causa no preço dos títulos é queda. Tem essa regra, né? Se manter até o vencimento, não existe essa oscilação. Mas enquanto não vence o título, você vai ver ali oscilar, em alguns casos até bastante, né? Entendi. E qual que é a perspectiva sua para esse mercado, para esses títulos nos próximos... É difícil falar daqui a muito tempo, porque o cenário está completamente aberto, né? Mas eu queria que você explicasse justamente isso, assim, ou para onde que o investidor que está interessado em renda fixa tem que olhar em termos macroeconômicos na hora de tomar as decisões dele. O jeito mais seguro hoje é um pós-fixado, né? Porque a gente já sabe que o Banco Central vai continuar aumentando a Selic. É lógico que a gente não sabe até onde vai, mas a gente sabe que vai subir. Então, se a gente comprar um pós-fixado, ele vai passar a render mais a cada aumento de Selic, né? Isso no caso do Tesouro Selic, que eu estou falando, né? Então, ele vai passar a render mais a cada aumento feito pelo Banco Central. Então, esse é o título mais seguro que a gente tem, né? Em segundo plano, se você pegar um pré-fixado ou indexado à inflação, se você julga que a taxa está alta, nesse momento o que eu vejo com melhores olhos assim seriam títulos mais curtos, né, justamente por conta da marcação ao mercado. Então, assim, os prêmios, eu digo, as taxas que estão já precificadas, elas podem estar altas, elas podem sim estar atrativas, tanto que fazia bastante tempo que a gente não via, mas é aquilo, né? O cenário é incerto, a gente não sabe até onde vai. 2015 essa taxa tinha taxa a 16%, 15%, né? A gente está agora na casa dos 12%.
Então, assim, mas para quem quer aproveitar, eu acho que um prazo mais curto acaba sendo mais seguro, porque mesmo se a gente se a gente continue a ver essas taxas subirem, o impacto não vai ser tão alto. Tem alguma maneira de usar a renda fixa para se proteger só da inflação, para além do debate do quanto ganha, do quanto perde, se for vender antes, se for levar até o vencimento? Eu preciso, o cenário está muito incerto, eu quero me defender da inflação até 2024, no fim do primeiro ano do próximo mandato. Como que a renda fixa pode me ajudar? Então, nada te impede de comprar uma NTNB. Então, assim, se você comprou uma NTNB pensando em se defender da inflação no começo do ano, mas você já comprou com a mentalidade de segurar o título, aí beleza, é uma boa ferramenta, porque você vai, além de se proteger, né, você ganha um juro real ali. O que eu tô querendo dizer é assim, se você comprar pensando em vender antes, aí sim pode não ser uma ferramenta para se proteger, né? Mas pensando em manter até o vencimento, pô, você fala, vou comprar então, utilizando seu exemplo, vou comprar uma NTNB para 2024. Aí sim, seria uma ótima ferramenta para se proteger, né? Mantendo até o vencimento, é garantido que você vai receber aquilo, protegido da variação do IPCA e mais um juro real ainda para ter uma rentabilidade melhor. Sim. Eu posso usar isso para fazer uma reserva de oportunidade, por exemplo? Aí eu já não concordo. Porque Não, é o seguinte... eu não tô nem afirmando, eu tô perguntando. Não, sim. Também não concordo, não sei. Não, é uma opinião, assim, né? Eu tô dando minha opinião. Acho que a reserva de oportunidade, por mais que, pô, você pense, mas eu vou estar protegido da inflação. Só que você não tem liquidez, né? Você pode vender todo dia. Só que o que acontece se você vender antes do vencimento? Você tem marcação no mercado. Então, para você ter, para reserva de emergência, acho que o principal ali é liquidez, segurança e baixa volatilidade, né? Isso a gente encontra basicamente no Tesouro Selic. Hoje o Brasil tem juro real negativo, né? A inflação é 10 e a Selic é basicamente 8. Então a gente tem 2% de juro real negativo. Mas a reserva de emergência, eu acho que um dos pilares, a rentabilidade não é um dos pilares. Né? Você tem que ter ali o dinheiro disponível no momento que você precisar, com segurança. Então o governo é o emissor mais seguro e com baixa volatilidade, né? Porque, pô, muita gente, eu até já vi muita gente colocando em fundo imobiliário, ações. Pô, assim, você pega começo do ano para cá, você provavelmente, se você precisasse aí se você realmente tivesse uma emergência e precisasse do dinheiro, você ia resgatar com prejuízo, você ia ter menos dinheiro do que você colocou lá atrás. Então, às vezes perdendo mais do que a inflação, inclusive, né? Exatamente. Uma grana atrelada ao Ibov, por exemplo, a gente está falando de uma perda de mais de 15% no ano, sendo que a inflação acumulada no ano está em 8,5%. Exatamente. E isso pensando acho que assim, no final, tudo bem, você vai ficar com um juro real negativo ali, mas a característica da emergência, né, a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer, só não sabe quando. Então... Sim. Ô Vini, eu sei que tem uma diferença entre alguns investimentos da fixa que são garantidos e outros que não são garantidos. O que é exatamente isso? E tem uma aposta melhor? Porque falando assim, parece ser melhor apostar no investimento garantido. É tão simples quanto parece? Vamos lá. Os bancários, né, os títulos bancários principalmente, você pega ali poupança, CDBs, LCIs, LCAs, eles têm a proteção do FGC. Né? E o FGC é uma entidade privada que basicamente ele trata de algumas garantias, ele tem um mecanismo de garantia para os investidores, e atualmente essa regra está na casa ali de R$250 mil por CPF, ou CNPJ. Então, basicamente, se você comprar um CDB de um banco, vamos supor, Banco X, e você coloca menos que R$250 mil, você tem a garantia do FGC caso esse banco entre em liquidação extrajudicial, né? Nome bonito para falência. Caso o banco quebre, você tem a garantia do FGC. A questão na verdade, assim, complementando, é um mecanismo super interessante para os investidores, né? Principalmente pessoa física que não tenha R$250 mil para investir em um único título, mas tem a questão, o FGC ele não cobre o sistema inteiro. Né? O FGC hoje ele cobre aproximadamente ali 2% só do sistema bancário brasileiro. Né? Então, se a gente tiver um cenário realmente caótico, níveis 2008, assim, o FGC não consegue cobrir todos os investimentos, né? Todos os investidores. Ele não consegue garantir tudo. Né? 2% do sistema... aí o FGC também iria à falência nessa situação. Aí sobra para todo mundo. Assim, é um mecanismo válido,
mas eu acho que você não pode tomar a decisão de investir somente pensando nisso. Então, falar assim, vou investir aqui nesse banco aqui, porque o FGC eu sei que ele vai cobrir. Até o momento, o FGC vem cobrindo bem as garantias. Nesse ou no ano passado, teve um banco que entrou, uma companhia que entrou em liquidação judicial, ele já pagou os investidores. Então, assim, eu estou querendo dizer assim, um cenário caótico, ele não teria como marcar. É um fundamento para você olhar e falar, tem a garantia aqui, já me dá um conforto maior, mas não dá para se apoiar totalmente nisso, né? E no caso de outros títulos também, debêntures, CRIs e CRAs, eles são corporativos, não têm a cobertura do FGC, né? Mas eles às vezes têm algum tipo de garantia que a própria empresa oferece. Então pode vir uma empresa, por exemplo, JBS, que tem bastante título no mercado, eles podem atrelar a garantia até de imóveis, né? Eles podem pegar um imóvel e falar, o título, se eu não conseguir pagar, eu vou oferecer esse imóvel aqui como garantia. Então, tem vários tipos de garantia. É bom sempre às vezes isso. até um valor acima desses 250 mil, por exemplo, do FGC, ou não necessariamente? Dependendo do título, ele atrela algum tipo de garantia, mas a do FGC ali, atualmente, a regra é de 250. Você tem até uma outra definição ali, que tem um limite também de R$1 milhão a cada 4 anos. Então, se você acessar por 3 anos ali, você escolheu 3 bancos que quebraram, você só vai ter mais um ali de gordura, porque é um limite de R$1 milhão a cada 4 anos. Eu acho que assim, mas se você escolher 3 bancos que quebraram, já tem que aceitar também, né? Muito foda. Você tem que ir, ou migrar para título público e falar, vou ficar de fora um pouquinho, né? Ou assinar Suno também, né? Que a gente tem, inclusive, relatórios de bancos para justamente classificar esses bancos e dar uma diretriz ali para os investidores, né? É mais seguro. Você falou agora das debêntures, legal, é bem a minha próxima pergunta. A alta da Selic também acaba aumentando a rentabilidade das debêntures? Influencia também, né? A curva de juros, né, que você comentou, ela é basicamente não, ela é a base de tudo. Dentro do Brasil, se você pegar qualquer ativo, o investidor ele parte da taxa básica de juros, né, para fazer qualquer tipo de conta. Você tem o custo de oportunidade, por exemplo, você quer colocar um projeto de pé. Se esse projeto, pelas projeções que você fez, ele paga menos do que a Selic, né, ele rende menos do que a Selic, fica difícil de colocar esse projeto de pé, né? Você vai falar, a Selic aqui, sem risco, eu posso aplicar num título do Tesouro, para que eu vou me arriscar a levantar um projeto? Por isso que a taxa Selic muito alta, muitos economistas dizem, né, que é ruim para a economia por conta disso, né? Você não incentiva o empreendedorismo. E no caso do mercado também, do mercado financeiro, você pega a renda variável. As ações, muitos analistas fazem a avaliação das ações, né, por meio de fluxo de caixa descontado. Então, você basicamente desconta um fluxo futuro utilizando uma taxa a valor presente. Quanto maior essa taxa, menor vai ser o valor do ativo hoje. Então, se a taxa sobe, teoricamente as ações tendem a se prejudicar. E no caso das debêntures não é diferente, você vai ter ali ofertas maiores, já que não faz sentido uma empresa emitir a uma taxa menor do que a Selic, sendo que a empresa tem mais risco que o governo, né? Então tudo gira em torno disso, assim, ela vai influenciar tudo. Ótimo, o risco é o próximo ponto. O que o investidor que está de olho em debênture deve olhar antes de fazer a compra? Principalmente, eu diria, o risco de crédito. Antes de qualquer outro, porque o seu risco ali, você não vai ter um mecanismo de garantia como um FGC, só se a empresa atrelar alguma coisa ali de garantia, né? Ela tem vários tipos que ela pode atrelar, mas se não, você tem que olhar para a empresa. Você vê, essa empresa gera caixa, ela vai conseguir me pagar? Né? Quais são as condições que ela está me oferecendo? Ela vai pagar juros semestralmente? Ou ela não vai pagar, ela só vai pagar lá no final? Qual que é o indexador dessa aplicação, né? É uma debênture pós-fixada no CDI, uma debênture que vai pagar IPCA mais alguma coisa. Então, são vários fatores ali que você tem que olhar, mas eu diria que o principal para a debênture seria o risco de crédito. Legal. Não é muito diferente nesse sentido de fazer análise da empresa na hora de comprar uma ação, né? Eu acho que você olha para outras coisas, mas conceitualmente é parecido, assim, você vai acabar olhando a qualidade da empresa, se ela gera um caixa legal, se ela reinveste os lucros dela para continuar crescendo, ou se ela distribui como dividendo, só que você acaba olhando mais para a parte de crédito mesmo, né, se ela tem realmente capacidade de pagar, qual é o risco de inadimplência dela, né, então acho que... Aferir a saúde da empresa, né? Sim, e ver quanto risco você vai correr. Legal, e agora para terminar,
Muita gente atrela investimento em renda fixa com um perfil mais conservador de investidor. Isso é verdade ou nem tanto? Todos os investidores deveriam ter uma parte em renda fixa? Olha, eu acho que todos têm que ter, porque ela tem diferentes papéis. Ela pode ser extremamente conservadora, né? Se a gente comprar ali um Tesouro Selic ou um CDB pós-fixado com liquidez, ele não vai te dar dor de cabeça, mas você pode comprar títulos que te dão bastante dor de cabeça. Por exemplo, o Tesouro IPCA 2045. Quem comprou no começo do ano está passando um calor, né, menos 30%, é volatilidade de bolsa isso, né? Então ela pode ser bastante agressiva, mas também pode ser bastante conservadora. E eu acho que para agora o momento é de defesa, assim, eu acho que não perder é um passo legal antes de pensar em ganhar, né? Porque se você perde, por exemplo, 10%, o ativo, depois ele não vai, para ele voltar no patamar inicial, ele não tem que subir 10%, ele tem que subir mais que 10%. Então, não perder é um fator bastante importante, assim, antes de pensar em ganhar, sabe? Isso é uma coisa que essa nossa conversa me convenceu, Vini, é que o investidor tem que estar muito bem informado na hora de fazer os aportes dele, né? Como que você e a Suno podem ajudar nesse momento? Olha, a gente lançou assinatura de renda fixa agora em setembro, né? Então, semanalmente a gente tem relatórios, três tipos de relatórios, né? Além do plantão de dúvidas que a gente faz mensalmente, já teve o primeiro. E além disso, a gente tem também a assinatura de macroeconomia, né? O Gustavo Sung, que é nosso economista aqui, ele também faz relatórios semanalmente e fala sobre macroeconomia. Então, pô, semana passada foi o principal assunto ali foi o fiscal. Né, o que aconteceu? Macroeconomia explica, renda fixa explica como foi o impacto disso nos ativos de renda fixa, curva de juros, o que está acontecendo. Então, acho que para se manter bem informado, a partir disso no Premium ali, você já tem acesso aos dois tipos de relatórios, né, tanto macroeconomia quanto renda fixa. Ah, legal. Então, para quem tá vendo a Black Friday chegar aí, né, talvez seja um bom momento para ficar bem informado. Inclusive, pessoal, aqui na descrição do nosso vídeo tem um e-book gratuito que você mesmo acabou de atualizar, não foi, Vini? Isso, de renda fixa, né? Exatamente. É isso, tá aqui na E-book nossa atualizado com descrição. alguns tópicos, juros futuros, o que é cada título, então, título público, corporativo, FGC, tudo que a gente comentou aqui tem no detalhe lá nesse e-book, então acho que vale a pena. Beleza, ó, tá aqui na descrição do vídeo. Se você está ouvindo esse conteúdo nas nossas plataformas de podcast, também tá tudo disponibilizado para vocês. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu pela aula e a gente segue aqui acompanhando sempre tudo de lupa e estudando junto com você. Valeu mesmo. Valeu, eu que agradeço. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Bom, pessoal, é isso, né? Aprendemos bastante coisa aqui, tem muita coisa para ser considerada. Não se esqueça, por favor, de deixar o like no nosso vídeo, de compartilhar esse conteúdo. Se você está chegando no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações, tem vídeo, tem conteúdo o tempo todo aqui. Se você está ouvindo os nossos podcasts, claro, você já deve saber, os nossos conteúdos são primeiro postados em vídeo. Você pode chegar nesses vídeos clicando no link que está aqui da descrição. E se você está assistindo esse conteúdo, você também pode ir para os nossos canais de podcast. Aqui na descrição você encontra tudo. Obrigado por tudo, valeu pela audiência. Não se esqueçam do like e até a próxima.